lá, meus queridos. Página de número 71, né? Página número 71. Nós vamos dar continuidade, então, sobre os sistemas de interpretação, que eu me lembro que eu dei uma pincelada na aula passada, mas a gente vai fazer uma leitura mais detalhada aqui, pegar algumas informações sobre os três principais pensamentos sobre o sistema de interpretação. Como eu disse para os irmãos, a gente tem pelo menos três posições, né? Nós vamos falar hoje sobre, vou tentar pelo menos falar sobre o milenismo, né? Amilenismo, sobre a tribulação também, esse pensamento, tá bom? Se der tempo, eu ainda vou entrar então na questão dos selos, das trombetas e das taças, né? Que são aí visões que João teve, e elas representam aí alguns acontecimentos e algumas ações de Deus nesses últimos dias da humanidade, ou pelo menos essa última ação de Deus, uma das últimas ações de Deus para julgar o mundo, né? Haverá depois disso ainda o chamado julgamento final, o grande trono branco, né? Então ainda outros eventos, mas a gente já vai partindo para o final da história humana. Então bora lá, capítulo 1, sistemas de interpretação, página 71, diz assim: a escatologia até o segundo século da era cristã não ocupava lugar de destaque nos ensinamentos da igreja. Embora houvesse nos escritos de Paulo menção a eventos futuros, porém tais acontecimentos, até mesmo na visão paulina, davam a entender que tudo se cumpria não muito distante daquela época. Por esse motivo, observamos cristãos totalmente desapegados às coisas materiais, já que a esperança deles era que Cristo voltaria imediatamente. De nada adiantaria fazer depósitos materiais nessa terra. Essa linha única de pensamento sobre o porvir fez com que todas as igrejas nutrissem essa mesma esperança, levando os crentes até mesmo a enfrentar a própria morte com ousadia e certa expectação. Entretanto, suas expectativas não foram concretizadas e divergências começaram a surgir a respeito do futuro. Em decorrência disso, muitas interpretações começaram a aflorar sobre a palavra de Deus. A atenção se voltou para os textos apocalípticos para entender o que aconteceu e onde estava o erro. Nesses textos, faz-se menção de um período de tempo onde haverá paz e prosperidade nessa terra. Um momento esse que Cristo governará o planeta, tendo como base central Jerusalém. Esse período é de 1000 anos, o chamado milênio, né? No latim, millennium, que vem de mille e anos, quer dizer 1000 anos. Por esse motivo, nesse capítulo, abordaremos as três visões principais sobre o tempo em que se dará o milênio. Vamos nos ater somente às questões de interpretação, deixando para a última unidade os pormenores sobre como será a vida nesse período. Os três pontos de vista são amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Então a gente vai trabalhar os conceitos, tá bom, irmãos? Os pontos e os conceitos, os detalhes, isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Senão a gente não tem tempo, na verdade, para tudo detalhado de todos os pontos. Então, pelo menos para entender, nós vamos ter que entender o que é como pensa aquele que segue a linha pré-milenista, o amilenista e o pós-milenista. Então a gente só precisa saber agora como pensa essas três posições aí, tá bom? Então vamos primeiro para o sistema de interpretação amilenista. A palavra se divide da seguinte maneira: amilenista, né? Sendo aí o prefixo privativo de negação, e milenista, quer dizer 1000 anos, né? Portanto, nega que haverá um período literal de 1000 anos, antes ou depois da segunda vinda de Cristo. Então, é um advérbio de negação, quer dizer não milênio, não 1000 anos, tá bom? Então, o amilenista, o que ele pensa? Ele pensa que não haverá esse período literal de 1000 anos, irmãos. Tudo bem? Então, isso aqui vai girar em torno do capítulo 19. 19? Isso. É o capítulo 19, desculpa, é o capítulo 20 do Apocalipse, tá? Então é aqui que se encontra aí essa questão dos 1000 anos, tá bom? Capítulo 20 de Apocalipse é de onde é extraído aí esse período, ou no caso do amilenista, não período literal, mas um período
que Cristo governará, porém não 1000 anos literalmente. Não é que o amilenista não acredita que haverá um período, eles acreditam que haverá um período de governo, o governo de Jesus. Porém, esse período não será literal, exatamente, literalmente 1000 anos, tá bom? É porque esse termo, esse título não foi colocado nem pelos amilenistas, né? Então até os amilenistas, eles acreditam que é um termo infeliz, porque seria assim, não 1000 anos, quer dizer, essa corrente de pensamento não acreditaria se fosse pela ideia do termo mesmo, né? Eles não acreditariam que não haveria período de 1000 anos, não é isso que eles acreditam. Eles acreditam que haverá um período, só que esse período não é literalmente 1000 anos, e sim um período desconhecido, tá bom? Então vamos lá, continuar aqui. Tá claro, né, irmãos? Então, sobre essa questão, antes ou depois da segunda vinda de Cristo, tá claro quando será a segunda vinda, né? A primeira vinda quando foi? Primeira vinda de Cristo. Nos evangelhos, não foi? A vida dele aqui, né? Os 33 anos que ele viveu aqui. 2700 atrás, né? Isso, mais ou menos, né? Não é exatamente, mas isso aí, 2000 anos assim para a gente arredondar. Então essa é a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda, então, seria o que a gente chama de arrebatamento. Então essa é a segunda vinda. E essa segunda vinda, alguns acreditam que se dará em 2 fases. A primeira fase, invisível para todos, só conhecida para os cristãos, para os salvos, que eles sim serão levados por Cristo, e o mundo não verá isso. A segunda fase dessa segunda vinda é quando Cristo virá no final da grande tribulação. Então Jesus vem no final da grande tribulação para socorrer, lembra do gráfico? Para socorrer Israel que está sendo cercado, destruirá o falso profeta, o anticristo, lançará no lago de fogo, amarrará Satanás por 1000 anos. Aí aqui começa o milênio, tá bom? Então essa é a visão, inclusive, do milenista, né, e do amilenista. Porém, o pré-milenista. O pré-milenista acredita que esse 1000 anos será exatamente 1000 anos. A igreja estará onde? Os que subiram estará vendo Cristo governar? Aqui nos 1000. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos da aula passada que nós tivemos. Vamos ver se alguém consegue. Onde estará a igreja nesse período da grande tribulação? No céu, não é? Mas a gente poderá ver, assim, tipo, que nem... Eu não sei explicar mesmo. Assistir mesmo o que está acontecendo lá? Isso. Olha, Edson, deixa eu ver aqui para não ficar no meu achismo, né? A Bíblia, ela vai mostrar no capítulo, Apocalipse capítulo 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai mostrar aqui uma ocasião, capítulo 9 é o capítulo, toda vez eu confundo, acho que é o capítulo 6, verso 9, né? Isso, capítulo 6, verso 9 em diante, né? Na abertura do 5º selo, é que depois eu vou voltar e falar sobre essas questões, tá? O que é o selo, trombeta e taças. Mas a gente percebe aqui que em uma das aberturas do 5º selo, né? Algumas almas que estão lá no céu, elas reclamam a Deus sobre o juízo de Deus àqueles que estão ainda na terra, fazendo a maldade. De alguma maneira, pelo menos nessa abertura desse 5º selo, de alguma maneira, em algum período desse, esses que estão no céu, eles terão de alguma maneira, não sei exatamente como, mas eles terão alguma informação do que está acontecendo na terra. Agora eu não sei como. Aí eu não posso te afirmar que será assim os 7 anos, todo mundo lá de camarote no céu, né? O que está acontecendo na terra. Mas de alguma maneira eles sabem que está acontecendo alguma ação de Deus na terra também. Diga, irmão. Mas esses aqui não é a igreja de Jesus, né? Não, esses são os mártires. São os mártires da grande tribulação. Isso. O segundo grupo, quando João enviou 2 grupos de redimidos, né? Um na terra, que é os 144.000, e um no céu, que são esses que estão... Isso, que são os mártires, que morreram, foram martirizados pelo testemunho, né? É o que eles dizem aqui. Mas só para a gente ver se compreende aqui. Mas pelo menos, a ideia que eu estou tentando tirar aqui, para a gente ver se tem, né, uma resposta, ou pelo menos uma ideia, é que aqui houve um grupo de cristãos, que eles foram informados do que estava acontecendo na terra. Não sei como, e foi algo pontual.
Então aí eu já não sei te falar se isso vai ser por toda a tribulação, e se todos terão, ou só, no caso, esse grupo dos mártires. A questão é que nesse período, lembra do gráfico? Aquele gráfico a gente precisa ter na mente, porque é paralelo o que acontece, né? Então, enquanto aqui na Terra está acontecendo a tribulação, os 3 anos e meio de paz, no céu está acontecendo um evento que a gente chama o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, há ocupações aqui. Então, aí eu não sei precisar se esses que estão aqui, eles simultaneamente estão vendo o que está acontecendo na Terra. O que eu sei pelo capítulo 6, verso 9 em diante, é que algum grupo, em dado momento, ele sabe o que está acontecendo em algum ponto lá do processo do juízo de Deus na Terra. Mais ou menos? Bom? Não, deu. Podemos seguir ou tem mais algum ponto? Podemos? Então vamos lá. Surgindo as perguntas, vocês vão colocando aí então, tá? Então eu estava falando a respeito do... tá tudo claro então, né? Esse processo? Amilenista? Não, dos acontecimentos. A gente não entrou ainda nas correntes em si, mas os acontecimentos, né? Todos eles vão entender que haverá tudo isso, haverá o arrebatamento, haverá a tribulação, haverá a segunda vinda de Cristo em 2 fases, tá bom? Só o pós-milenismo que não, mas a gente vai tratar isso aí mais para frente um pouquinho. Então vamos lá continuar aqui na página 72, e onde está escrito lá, obviamente é a mais simples de se entender. Estão acompanhando a leitura aí? Página 72. Tá. Obviamente é a mais simples de se entender, pois não haverá reino terrestre, era áurea e reinado de 1000 anos. Então assim que pensa o amilenismo, não haverá esse período de 1000 anos, literalmente, não haverá esse reino, tá certo? Que Cristo estará literalmente aqui na Terra. O amilenista não pensa assim, tudo bem? A palavra milênio não está registrada na Bíblia, há apenas menção desse período milenar, propriamente dito em Apocalipse capítulo 20, né, que é o que eu disse para vocês aqui, do 1 ao 7. E aí vamos ler, né, irmão? Vamos ler aqui, né? Aqui só está do 1 ao 3 no livro, mas vamos ler aqui na Bíblia, capítulo 20, Apocalipse, verso 1 até o verso 7, só para a gente ter a ideia aí. Tá? Então, o milênio, né, para os pré-milenistas, começa no capítulo 20. Mas, mesmo para o amilenista, o texto a ser discutido para apoiar, para basear, se basear, né? É uma palavra estranha agora, que eu pensei em outra coisa. Se basear, no seu pensamento. Então vamos lá, capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram. Entenda esse viveram como ressuscitaram, tá? Essa aqui é a segunda ressurreição. Esses aqui são aqueles que morreram no período da grande tribulação, tá? Lembra que os cristãos do Antigo e Novo Testamento, eles já foram galardoados por Cristo, eles cearam, né, no sentido figurado, lá nas bodas do Cordeiro. Aqui nós estamos falando daqueles que morreram no período da grande tribulação. Então eles aparecem aqui, ressuscitam, né? E aí diz aqui, ó, viveram, ou seja, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esses outros mortos são os mortos não salvos. Eles ressuscitarão lá na frente para o grande trono branco, que é o juízo de Deus para a condenação. Então houve aqui uma ressurreição, só que dos salvos, que morreram na grande tribulação. Tudo bem, amados? Qualquer coisa aí vocês interrompem, tá? Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Já está salvo, né? Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele por 1000 anos. Vamos pegar o capítulo 21 aqui, só para a gente colocar um acréscimo a esse versículo 6. Capítulo 21, verso 8. Então, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, ou seja, esses que tiveram parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição será para o juízo. Capítulo 21, verso 8, vai estar escrito assim, ó: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a primeira morte qual foi? A morte física. A segunda morte é a morte eterna. E aí nós precisamos lembrar que a Bíblia fala de 3 mortes. Não é, irmão? Se vocês quiserem anotar, eu falei isso em algumas aulas passadas, mas não lembro exatamente. A morte física, que é a morte biológica. O ser humano, ele é mortal nesse sentido, ele vai morrer. E a morte espiritual, que é a separação, o não entendimento, a não relação com todo ser humano sem Jesus a respeito de Deus. Então, todo ser humano sem Jesus, sem Cristo, ele é morto no sentido espiritual, irmãos. Tá bom? Não entende nada de Deus, nada do Evangelho, não conhece a Deus. É por isso que a Bíblia diz que essas pessoas que estão mortas, é necessário que elas nasçam de novo. Ou seja, que elas sejam ressuscitadas. A gente chama de regeneração, gerada novamente. O Efésios capítulo 2, verso 1 até o 7, 8, vai dizer lá: nós estávamos antes de Cristo, né, mortos nos nossos delitos e os nossos pecados, mas nós fomos, pelo Evangelho, revivificados, ressuscitados. Então há uma morte espiritual, há uma morte física, há uma morte espiritual e há a chamada morte eterna, que é essa chamada de segunda morte. A morte eterna não é aniquilamento da existência, ou seja, deixou de existir. A morte eterna é separação definitiva da presença de Deus para todo o sempre. Tá bom, irmão? Então olha só, é por isso que no capítulo 20, verso 6, são bem-aventurados, porque eles tiveram parte na primeira ressurreição. A segunda morte, ou seja, a morte eterna, não tem poder sobre eles, são salvos, né? Tudo bem aqui, tranquilo? Então bora lá. Inclusive nós vamos falar depois que o Apocalipse vai falar de ressurreição, aliás, a Bíblia, né? Vai falar de ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Então, algumas letrinhas que vão fazer toda a diferença. Quando a Bíblia fala de ressurreição de mortos, é de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. No Antigo Testamento, aquele menino lá que foi ressuscitado pelo profeta, lembra? Não é? Quem mais? Teve um lá... Lázaro também. Lá, eu podia pegar mais no Antigo Testamento, mas... No Antigo Testamento, tem mais gente aí no Antigo Testamento. Não, no Antigo Testamento. Quando Eliseu estava na cova lá e o soldado tocou nos ossos. Isso, o soldado então que toca nos ossos de Eliseu, né? É a ressurreição, o que é, professor? Ressurreição de mortos. De mortos. Pessoas que morreram fisicamente e elas foram ressuscitadas. Aí se a gente for no Novo Testamento, aí tem um monte mesmo, né? O filho da viúva de Naim, o Lázaro, quem mais? A menina lá, filho de Jairo. Tem mais, tem um bocado, irmão. No Novo Testamento é ressurreição para todo lado. O que caiu na pregação Isso do Paulo, né, mãe? Do Paulo também. Eutico, né? Hã? Isso, a Tabita, eu acho. A Tabita. É porque a frase é a filha do Dorcas, né? Dorcas também, outra lá em Atos dos Apóstolos. Olha só, irmão, teve um monte de gente que ressuscitou quando Jesus ressuscita. Quando ele morre na cruz e ele ressuscita, a Bíblia diz em Mateus que há muitos em Jerusalém que eles ressuscitam e entram. Aliás, ali não era em Jerusalém, dentro de Jerusalém, porque não tinha um cemitério, né? Ninguém era enterrado dentro da cidade de Jerusalém, mas era fora, em volta, né? Então, quando Jesus ressuscita, um monte de mortos, eles ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém e foram conhecidos por muitas pessoas. Então, eram mortos que tinham morrido ali, sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, não muito, não podia ser. Porque aqueles mortos, eles foram reconhecidos por pessoas. Então, eram pessoas que tinham vivido, pelo menos ali, né?
10 anos, 20 anos, alguma coisa assim. Alguns de repente tinham morrido naquela semana, naquele dia, salvo, né? Naquele mês, naquele ano. Então, de mortos, gente que morreu e foi ressuscitada, tá certo? Seu corpo, inclusive. Então, de mortos. De entre os mortos. De entre os mortos são algumas ressurreições. Acho que então, dentre os mortos, vai entrar aqui, eu não fiz a separação, mas Lázaro, por exemplo, ele foi de entre os mortos, né? Ressuscitado. Jesus também foi dentre os mortos. E foi o primeiro, na verdade. Ele é a primícia, chamada de primícia, né? Então ele é a primícia, é o primeiro que ressuscita. Então nessa ressurreição de Cristo, todos os outros também ressuscitam na mesma categoria, dentre os mortos. E dos mortos, esse termo dos mortos quer dizer desses que ressuscitarão para o juízo eterno. São pessoas mortas espiritualmente e fisicamente. Porque dentre os mortos foram aqueles que morreram fisicamente, foram ressuscitados, mas eles eram vivos espiritualmente. Porque quem aceita Cristo não morre nunca, irmãos. Foi o que ele disse no capítulo 11 de João: quem crê em mim, como diz as Escrituras, não morrerão. Então mesmo os mortos fisicamente que morreram em Cristo, eles estão vivos. E mortos. Dentre os mortos. Dentre os mortos. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então todos que morrem em Cristo, eles estão vivos, irmãos. Só morreram a carne, o físico, o biológico. E isso inclusive será restaurado. Isso será, inclusive, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, que isso será devolvido, ou seja, a vida corpórea será devolvido ao servo de Deus. Olha que coisa linda! Então nossos corpos, eles ressuscitarão gloriosos. Aleluia! Sem... eles ressuscitarão... Não é? Eles ressuscitarão, os mortos que morreram em Cristo, os corpos ressuscitarão glorioso, um corpo saudável. Pode ter morrido de enfermidade, mutilado, paraplégico, cego, surdo, de qualquer debilidade, dificuldade e limitação. Nessa ressurreição, esses corpos serão perfeitos, gloriosos segundo o próprio corpo de Jesus. Diga aí, meu irmão. Aí pode-se entender que é pelo aquele versículo que a terra vai devolver, né? Exato. Até mesmo se atribuir a corpos que foram cremados, né? Exato, perdidos, né? No mar, por exemplo, destroços de... um avião cair no meio do mar, um incêndio, por exemplo, todo mundo foi carbonizado e só sobrou literalmente as cinzas, né? Um navio que afunda e nunca foram encontrados esses corpos. De crentes, dos servos de Deus, regenerados, salvos, a terra, o mar, vai ter que dar conta disso. Olha que coisa linda, irmão. Os outros Glória a podem Deus. mudar, né? Só que... Mas o corpo vai ser não é vantagem. Mas Não haverá... vai ser incorruptível, né? Isso. Isso, incorruptível, né? É. A gente vai pegar depois o texto lá de Os Hebreus diz, né? É isso? o Hebreus. Serão revestidos da incorruptibilidade. 1 Coríntios, irmão aí. 1 Coríntios. Eu vou pegar o texto daqui a pouco e a gente vai detalhar, inclusive, como será, tá bom? É que eu não estou tentando entrar nos detalhes para a gente só trabalhar os conceitos aqui. Eu acho que eu estou indo mais além do que eu devia, senão vai um monte de informação e a gente esquece até do que a gente está trabalhando, que é a ideia do amilenismo. Então a ideia do amilenismo é que não haverá literalmente esse período, tá? Então só ler o verso 7, que eu esqueci, depois a gente retoma esses pontos. Não, assim, referente ao pensamento amilenista, quando eles dizem 1000 anos, ou para mais ou para menos, né? Não é um período literal. Eles acreditam que aqui no caso é figurado, né? Eles interpretam como sendo um símbolo, uma figura, uma representação esses 1000 anos, não que seria literalmente. Então seria um período. De quanto tempo? Não se sabe. Eles não colocam qual vai ser o tempo. Se 500 anos, se 100 anos, se 1000 anos de fato, se mais. Então a questão deles é assim, que é um período que não é literal. Não define nem mais nem menos. A questão deles, eles não entram nessa questão de cronologia mesmo, de contagem mesmo de anos. Entendeu? Essa que é o ponto deles, né? Então só para o verso 7 a gente completar a leitura, capítulo 20.
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Tá bom? Então esse é o texto que os amilenistas eles pegam, e vocês vão ver que os pré-milenistas também pegam o mesmo texto. Mas vamos lá, depois a gente entra nessa questão. Vamos lá, interessante notar que os intérpretes desse ponto de vista acharam em a leitura? Está acompanhando? 72? É, o 72, depois lá seria o texto lá da Bíblia, né? Interessante notar que os intérpretes desse ponto de vista, todos amados, é no livro, todos acharam aí? Vamos lá acompanhar. Analisam o texto escatológico simbolicamente. Sendo assim, não creem que os 1000 anos sejam números exatos, mas simplesmente uma representação simbólica da vitória de Cristo sobre o adversário. Intérpretes desse ponto de vista identificam com frequência a prisão de Satanás no abismo com a vitória que nosso Senhor conquistou sobre ele durante seu ministério terreno. Então olha só, então eles não consideram que isso aqui é literal, tá? Os amilenistas. A prisão de Satanás, segundo eles, os amilenistas, não foi literal, mas apenas significa que a sua ação e influência foi enfraquecida sobre o mundo, permitindo que o evangelho ganhasse terreno e fosse pregado sem impedimentos. Olha só o pensamento, as categorias que os amilenistas eles vão tratar isso aqui. Então o que eles dizem que esse 1000 anos aqui, ou melhor, essa prisão de Satanás foi a partir da morte e ressurreição de Cristo, onde foi amenizada essa influência, esse poder de influência do diabo sobre a humanidade. E agora então, após a morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho ele tem poder sobre influência, poder de influência sobre as pessoas, porque foi enfraquecido a ação de Satanás de influenciar essas pessoas. Compreenderam o pensamento dos amilenistas? Não é? Então, mais ou menos? Mais ou menos? Então tá bom, porque no final que a gente talvez vai ter uma compreensão melhor, porque agora é tudo mais ou menos mesmo. Então vamos lá, os crentes, eles estão reinando com Cristo, são aqueles que morreram por causa do Evangelho e agora desfrutam da presença do Senhor nos céus. Entendem que os 1000 anos não se referem à condição temporal, terrena, mas sim à questão espiritual, mística, né? Jesus já está reinando com os seus neste caso há mais de 2000 anos, pois o termo 1000 anos é simbólico, significando poder e durabilidade do reino celestial de Cristo. Então aí, juntando as informações, irmãos? Então a partir da morte e ressurreição de Cristo começa esse período, tá? Que no caso, se fosse tomar literalmente, já são mais de 2000 anos, não é nem esses 1000 anos aqui. Então, na visão amilenista, é que esse período, esse 1000 anos é simbólico, não diz respeito exatamente a 1000 anos, e que ele começou então nessa morte e ressurreição de Cristo. Tá? De acordo com esse ponto de vista, o crente quando morre passa direto dessa vida para entrar no milênio de Cristo, ou seja, no reinado de Cristo, né? Por essa análise, tudo fica fácil de interpretar. Quando Cristo vier a esta terra, os mortos ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Os que estiverem vivos e forem salvos serão preparados para entrar na eternidade com Deus, e os ímpios serão transformados para estar eternamente distantes, não é diante, hein? Distantes de Deus e sofrendo no inferno. O juízo final se dará nesse momento onde só os ímpios comparecerão e para a igreja haverá o tribunal de Cristo, não para condenação ou absolvição, mas para receber galardão pelos atos feitos em vida. A despeito de Cristo estar reinando na terra, entendem que isto é perfeitamente possível pela ação do Espírito Santo no meio da igreja. Algumas objeções sobre esse ponto de vista. Só antes que eu continue aqui, vocês vão perceber o seguinte, irmãos. Tanto no amilenismo, como no pré-milenismo, como no pós-milenismo, há pontos deles que são, que a gente vai falar, nossa, é assim mesmo. Né? Alguns pontos. Talvez você não aceite tudo que fala o amilenismo, tudo que fala o pré-milenismo, nem o pós-milenismo. Mas algumas coisas entre eles vão se conversar tranquilamente e não vai ter divergência. Algumas coisas. E outros a gente fala assim, nossa, não é assim. Por exemplo, todos vão concordar nessa questão do tribunal de Cristo, que os salvos vão passar pelo tribunal, vão ser galardoados, né? Aí a divergência vai ser em um ponto ou no outro ponto. No amilenismo aqui, por exemplo, o ponto principal é, o amilenismo não acredita no período literal, nos 1000 anos literal. O pré-milenismo vai acreditar literalmente, mas o pré-milenismo vai concordar com
amilenismo em outros pontos. Não é que são posições totalmente diferentes em tudo. Alguns pontos eles vão discordar. Na maioria dos pontos eles vão concordar. Tranquilo? Só para a gente falar assim, não é totalmente um pensa diferente do outro. Não. É um ponto ou outro ponto que eles vão discordar. Mas na maioria... É mais uma discordância assim, cronológica? No caso do amilenismo para o pré-milenismo, sim. O que pega mesmo é essa questão do período, se é literal ou não. Né? Aí os outros pontos, a maioria dos outros, eles vão concordar. Mas assim, quando se concorda com um ponto, vai ter que verter alguns outros pontos para que reforce aquele. Vocês vão entender no longo aqui, vocês vão ver que falar, nossa, esse aqui teve que adaptar um pensamento, senão contradiz o que ele pensa lá atrás. Né? Mas calma que quando a gente entender os três, aí a gente vai comparar. Talvez a gente só está em um, não tenha noção do que o outro pensa. Então vamos só tentar entender esse, né? E depois vai ser automático. A gente vai comparar. Nossa, esse aqui pensa assim, esse pensa assim. Olha só, nesses pontos eles concordam e nesses não. Então só para a gente ter os materiais suficientes de pensamento de cada um. Bora lá então em algumas objeções sobre esse ponto de vista. Alguns acontecimentos que culminam com o início do período milenar nem sequer ainda aconteceram, como por exemplo, a Batalha do Armagedon, quando todas as confederações investirão contra o Senhor Jesus e seu povo. Lembra que a gente trabalhou isso nas aulas passadas? O milênio aponta para um período de paz e justiça, tal qual nunca houve na Terra. Porém, a humanidade nunca passou por este momento, pelo contrário, a cada dia aumenta mais a violência na Terra. Vocês percebam que essas são objeções do pré-milenista, porque o amilenismo está falando, né, que isso já está iniciado, né, desde a morte e ressurreição de Cristo. Mas o pré-milenista vai falar, calma aí, mas a Bíblia vai dizer que nesse período haverá o Armagedon, haverá essa paz, mas o ser humano não experimentou isso ainda. Então percebe, é um contradizendo o outro. Tá? Mas calma aí, vamos devagar. Essa corrente afirma que o milênio não é temporal, não é literal, né? E sim espiritual, ou seja, a igreja já está reinando com Cristo no céu, através dos mártires. Porém, a Bíblia afirma que Cristo virá pela segunda vez a essa terra e manifestará visivelmente, derrotando os inimigos e implantando um reino de paz e justiça nessa terra, onde Israel terá um papel importante. Outra objeção. Esse ponto de vista anula as promessas feitas a Israel, de que herdariam plenamente a terra prometida e que seriam postos como governantes das nações, pois isso só poderia se cumprir em um período áureo para eles nessa terra. Porém, até hoje, não desfrutaram dessa promessa por completo, ou seja, a terra de Israel, né? Desde a destruição de Jerusalém, lá do ano 70, no comecinho lá desse período depois de Cristo, né? Pelo general Tito, não houve era de ouro para o povo judeu, pelo contrário, né, irmãos? Eles estiveram dispersos, foram perseguidos, sem terra, só agora em 1948, e a nação de Israel, ela volta para o seu território lá de Jerusalém, onde a ONU devolve a Palestina como Estado de Israel. Então, não houve esse período aqui, é o que vai dizer o pré-milenismo aqui, os pontos de discordância. O principal ponto contra esse argumento está na interpretação de Apocalipse capítulo 20, e versículo 4. E vi tronos, e assentavam-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa passagem deixa claro, na visão do pré-milenista. Lembrando que esse material aqui é uma visão do pré-milenista, tá, irmão? Então, irmão, mas isso é injusto. Se você pegar um material que vai falar sobre o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo, na visão do amilenista, ele vai escrever, colocar a posição, mas já colocar as suas objeções. É o que está fazendo aqui o autor. Então não tem jeito. Se a gente está seguindo um material, esse material tem uma linha de pensamento. Embora, e isso tem que fazer, apresentar os outros pensamentos, mas ele vai sempre puxar a brasa para sua sardinha, não tem jeito. Tá bom? Então, fala assim, irmão, eu acho que eu vou ser convencido aqui sobre o pré-milenismo, é o que eu estou sentindo. Eu também estou sentindo isso. Porque o material, ele pende para isso. Porque o professor, inclusive, pende para isso.
mas eu preciso ser honesto e dizer para vocês que o amilenismo não está de todo errado, tá bom? Tanto é que eu vou dar material para vocês daqueles que pensam na linha do amilenismo. E aí eles vão, lógico, defender o ponto de vista deles, e aí eu sou honesto e vou colocar para vocês a visão de uma pessoa que é um reconhecido ensinador da palavra de Deus. Porque tem gente que é desonesta, né? Ele pega o seu ponto de vista, aí dá os textos bíblicos, pega uma pessoa que é referência, aí para defender o outro lado, pega uma pessoa que não é a mesma altura. Aí isso é desonesto, né, irmão? Então eu vou colocar as pessoas que são na mesma altura na questão teológica. E aí, lógico, aí vocês vão ser convencidos por um ou por outro, dependendo do poder de argumento, da simpatia, sei lá, da identificação, alguma coisa. Mas vamos lá. A Bíblia é enfática quando afirma que os mortos ressuscitarão e juntamente com os vivos serão transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Após subirão ao encontro do Senhor Jesus e aí sim reinarão com Ele para sempre, seja no milênio ou na eternidade. Portanto, dizer que já estão reinando com Cristo é ir de encontro com o que diz a palavra. Então, o pré-milenista, que é o autor, já está desmontando, embora ele tenha colocado quais são os pontos do amilenismo, e não todos, e não defendeu, só colocou. É por isso, irmãos, vocês precisam estudar mais escatologia, que vocês precisam pegar um amilenista defendendo o seu ponto, tá bom? Aqui é o pré-milenista defendendo o seu ponto. Tudo bem? Tá entendido isso aqui, né? Sistema de interpretação pós-milenista. Na verdade, eu não vou ler muito sobre esse, por quê, irmãos? O pós-milenismo... Quem perguntou? Eu. Sim. Qual pregador assim tem essa visão de atualidade amilenista? Do amilenista? É. A maioria dos presbiterianos e também dos batistas. Eles vão ser amilenistas. A maioria, não todos, mas a maioria. Augusto Nicodemos Lopes. Acredito que o próprio Hernandes Dias Lopes, que é o comentário aí que alguns escolheram, né? O Ed é? Ed René. O Ed René, ele é mais um pensador. O pensador, ele é diferente do teólogo em si. O teólogo, ele vai pegar uma linha de pensamento e defender aquilo na questão teológica. O pensador, ele vai elaborar conceitos. Ele vai um pouco mais além do teólogo. Então, quando você pega o Ariovaldo Ramos, por exemplo, é um pensador. Ele é um teólogo lógico, todo pensador também é um teólogo. Mas o pensador, ele, não todos, né? Eu estou colocando em via geral aqui, via de regra. Ele vai trabalhar um conceito um pouquinho além da teologia mais clássica, aquele negócio acadêmico. Por exemplo, o Ed René Kivitz, ele vai pender para o chamado universalismo. O que é o universalismo? É que no final, irmão, todo mundo vai ser salvo. Ele, inclusive, eu já vi vídeos dele que ele diz assim: eu não sou um universalista, mas eu gostaria que todos fossem salvos. Mas ele é acusado por alguns aí de universalista, tá? Que essa ideia de universalismo não é bíblico. Ou seja, no final todo mundo vai ser salvo. Claro que não. Senão não teria nem sentido todo esse negócio de santificação, morte de Cristo. Tudo bem, Jesus morreu, todo mundo vai ser salvo, mas por que essas advertências de cuidado para você não se desviar, para não negar Cristo, para não viver no pecado, se todo mundo vai ser salvo? Então o universalismo é uma corrente de pensamento que considero eu, e acredito que a maioria, a grande maioria dos estudiosos vão considerar como algo que não é bíblico, tá bom? Diga aí, Alisson. Eu não esqueci, desculpa. Não, tá bom, essa é a minha tática também. Prolongar um pouco, porque o aluno esqueceu, não responde. O senhor já ouviu falar do Luiz Gonçalves? Luiz Gonçalves? É. Não. Porque eu estava assistindo uma aula dele, ele também fala do... Qual é a denominação dele, você sabe? Eu acho que é... Não posso falar porque eu não sei. Mas parece mesmo que é um assembleano. Assembleia de Deus. Pelo estilo de falar. Tá, porque assembleano geralmente vai ser pré-milenista, né? Geralmente. Dificilmente você vai encontrar um assembleano ou um pentecostal sendo amilenista. Muito difícil. É uma raridade enorme. É igual você encontrar um assembleano calvinista. É muito raro. Raríssimo. Né? Mas bora lá então, só pra gente... O pós-milenismo, então, é algo descartado. Por que é descartado, irmãos? Até o século passado, o pós-milenismo, na teologia, ainda era
considerado por muitos estudiosos. Qual é a ideia? Eu vou resumir, não vou ler não, tá? Como é uma corrente de pensamento que de fato, assim, três gatos pingados em todo o universo dos teólogos que vai pensar isso, que vai ainda seguir esse pensamento. Então é algo que é descartado, eu acho que não vale a pena. Vocês não vão acreditar no pós-milenismo, né, se estudarem ele, porque o século passado desmontou esse pensamento. Qual que é a ideia do pós-milenismo? É que o Evangelho, ele de fato alcançaria todas as nações. À medida que ele fosse pregado e sendo anunciado em todas as nações, o mundo ia melhorando, tá? Ia ser algo gradual, a ponto do Evangelho alcançar todas as nações, e o Evangelho, sim, de fato, ele proporcionar esse reino de Cristo, porque o Evangelho que foi transformando tudo e todos, né? As estruturas sociais, as pessoas, lógico, primeiro, e a partir das pessoas, as estruturas sociais, a forma de viver. E quando surge, irmão, a Revolução Industrial, né, a ciência descobrindo um bocado de coisa, se agora a humanidade vai assim melhorar em tudo, tecnologia, ciência, o negócio só vai de vento em popa, as invenções, só que vieram a Primeira Guerra, 1914, a Segunda Guerra Mundial. Então, irmão, mostrou que na verdade esse avanço e esse progresso da humanidade, ele foi assim desmontado, pelo contrário. E de lá para cá, inclusive, a gente vê que as coisas vão piorando mais e mais. A tecnologia, a ciência tem avançado, mas a humanidade está numa decadência como um bêbado na ladeira, irmão. Tá certo? Então não existe progresso nenhum. Então essa ideia do pós-milenismo, isso foi desmontado pelo século passado. Desmontou, acabou com a esperança e com a alegria dos pós-milenistas. Então a gente vai trabalhar na perspectiva e na possibilidade bíblica do amilenismo, que a gente já viu, e agora do pré-milenismo. Tudo bem? Bora lá ver se a gente consegue entender o pré-milenismo antes do intervalo. Página 76. 76. Sistema de interpretação pré-milenista. Os que defendem esse ponto de vista creem que Jesus virá outra vez a essa terra, de maneira visível, antes da implantação do milênio. Só para falar do pós-milenismo, assim, quando a Bíblia diz que haverá um reino efetivo por Jesus, quem implanta esse reino é Jesus, irmãos. Nós não temos essa capacidade. Nós não implantamos o reino, tá certo? Nós plantamos igrejas, nós espalhamos a semente que é o Evangelho, mas o único que será poderoso para de fato governar este mundo com eficácia será o próprio Jesus em pessoa. E aí o Apocalipse vai dizer que ele regerá as nações com vara de ferro, ou seja, de uma maneira inquebrantável. Ele implantará um reino que será impossível, ou quase impossível, as pessoas não o obedecerem, certo? Mas será de uma forma impositiva, de ameaça, de punição, não. Mas a pessoa de Cristo, que é o Rei do Universo, que é o Senhor dos Senhores, é o Criador, Ele em pessoa neste mundo, nessa criação, Ele sim conseguirá fazer com que as pessoas façam de fato o que Ele ordena. Mas haverá ainda a possibilidade de pessoas desobedecerem, ou seja, de haver pecadores nesse reino. Porque entrarão nesse reino, eu estou falando de uma visão pré-milenista, tá? Porque entrarão nesse reino pessoas que não serão regeneradas. Como? Lembra da aula passada do Mateus capítulo 25, verso 36 ao 46? Que pessoas entrarão nesse reino literal, né? Na visão pré-milenista. Entrarão por quê? Porque eram salvos, regenerados, não negaram o nome de Jesus? Não. Entrarão pelo fato de eles estarem ajudando nesse período da grande tribulação os judeus. Não é isso? Vinde bendito meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e deste comer, tive sede. Senhor, quando a gente viu o Senhor nessa situação, quando fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, os pré-milenistas entendem que esse capítulo 25 de Mateus, verso 36 ao 37, está falando desse período, da entrada no milênio, tá certo? Inclusive de ímpios. Aí pega-se lá o texto de Isaías, capítulo 65 e 66, onde vai dizer que o tempo das pessoas
nesse período, né, serão como os dias das árvores. As pessoas viverão, a terra será restaurada, a longevidade do ser humano será restaurada como era lá no princípio, vivendo 900 anos, 1000 anos e etc. Tá? Só que lá haverá também pecadores. Esses pecadores, eles serão reconhecidos como pecadores, inclusive morrendo cedo. Com 100 anos, por exemplo. Morreu com 100 anos de idade, morreu cedo. É considerado um pecador e amaldiçoado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, de alguma maneira, eles pecaram para que morressem cedo daquela forma. Não obedecendo às leis de Cristo de alguma maneira. Mas o mundo será um semi-paraíso. Tá certo? Na questão estrutural, social, justiça, moradia, saúde, segurança, haverá assim algo à beira da perfeição. Diga. Mas os homens não estarão exclusos dos pecados, né? Aqui enquanto Cristo estiver. Não, porque esses homens os não salvos. Os não salvos, isso, exato. Tanto é que algum grupo desse, ou talvez esse grupo inteiro, aí a gente não pode afirmar, serão enganados por Satanás quando Satanás, na visão pré-milenista, for solto, porque ele ainda regimentará, ele ajuntará algumas pessoas, enganará as nações para que eles ainda combatam contra Cristo. E aí sim, no capítulo 20, no final, que aí o Satanás ele é de fato destruído totalmente por Cristo, né? E jogado num lago de fogo, porque até então ele só estava numa prisão durante esses 1000 anos. Mas ele reúne esse povo e é chamado a guerra de Gog e Magog. Tá? Então, nessa batalha, aí Jesus derrota de fato todos esses. Eles morrem fisicamente, inclusive porque não tinham morrido fisicamente. Eles morrem fisicamente e partem para o juízo final, que é o grande trono branco, e Satanás já é julgado lá no lago de fogo. E aqueles que não foram enganados por Satanás, que estavam no milênio, que você falou assim, quase todos, dos que não foram enganados vão esses comparecerão, no caso, para ser, por Deus, né, absolvido, porque eles de fato permaneceram fiéis a Deus. Onde que está a passagem mesmo? Está naquele gráfico, né, da guerra de Gog e Magog? Sim, está lá, mas na Bíblia está aqui no capítulo 20, verso de número 8. Só um momentinho que a gente já te dá a oportunidade, Daniel. Verso 8, ó, verso 7 e 8. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 7 e 8, quer dizer, 7 e 8 em diante, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí o verso 11 já diz que vem o juízo final, né? E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui a gente ainda vai trabalhar em algumas aulas para frente, tá? Diga, Daniel. Então todo aquele gráfico que nós estamos estudando, ele está no sistema de interpretação pré-milenista. Ele todinho já está assim. Isso, é verdade. Até o professor foi tendencioso. Realmente o conceito é esse. Vocês me pegaram, né? Sim. É porque assim, não tem um gráfico que mostre inclusive o amilenismo, né? Não tem um gráfico, porque, quer dizer, eu não conheço. Mas então, André, mas assim a gente não poderia então fazer como foi o pós? Com o amilenismo, você acha que é possível isso confrontar o conceito deles e bater com a Bíblia, no caso? Porque tudo está indicando. Do amilenista ou do pós-milenista? O amilenista. O pós já quebrou. Isso. Não, o amilenista também. É por isso que eu falei para vocês, são as duas correntes aceitáveis. Mas tem mais contradição ainda no amilenista. Tem. Tem mais do que o pré, vamos colocar assim. Tem. Porque o pré você consegue... O amilenista, né, no caso, né? Então, mas olha, Daniel, você está chegando a essa conclusão porque o que a gente está apresentando aqui já é numa tendência pré-milenista. É por isso que você está chegando a essa conclusão. Se tivesse um material para dar ênfase no amilenismo e pouquinha coisinha do pré-milenismo e um professor também que fosse da visão amilenista,
E aí vocês já iam perdendo, é verdade, o pré-milenismo, André, não é bem assim, né? Parece que o amilenismo, vocês percebem? É que vocês estão recebendo material e eu estou levando vocês, e o material, o conteúdo, já está levando a gente já para o entendimento do pré-milenismo. Tá? E não tem, para eu, irmãos, para eu ser imparcial, eu teria que ter os dois materiais, eu teria que ter bastante aulas para que eu apresentasse um e outro. E eu teria dificuldade, inclusive, para defender o amilenismo mesmo, porque eu não sou do pensamento amilenista, e sim pré-milenista. É por isso que eu vou dar material para vocês. André, eu quero mais material do amilenismo. Aí eu vou dando para vocês. E aí o camarada que vai defender, é lógico que, possivelmente, vocês ouvindo o amilenismo, falam assim, não, é verdade, hein? O André, acho que não, ele não tem razão, não. É o amilenismo. Aí, depois disso, eu dou mais material do pré-milenista. Aí vocês falam, acho que não, hein? Acho que o pré-milenismo é... Ou então vocês vão ficar totalmente confusos, daqui uns anos ou só na eternidade vocês vão tirar essa dúvida. Irmãos, é Apocalipse, escatologia, o negócio não se decide em uma matéria, em uma exposição de um professor, nem de 2, nem de 3. É algo que a gente vai construindo. E é possível que tudo bem, fala, não, o pré-milenismo é verdade, esse para mim é mais convincente. Daqui 2, 3 anos, quando você começar a continuar estudando, aí você de repente muda de posição. Não, o amilenismo eu acho que agora para mim é mais convincente. E aí, mano? Calma, não se desespere. Não se desespere, tá? A gente está iniciando o estudo de escatologia. Vai longe, irmãos. Vai longe. Tem que sair da sala de aula. Vocês têm que ler outros livros, outros que pensam de outras maneiras. E aí vocês vão chegando à conclusão de cada um de vocês. Tá bom? Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou apresentando aquilo que eu tenho de material na mão e aquilo que de fato eu acredito. Tá? Mas não descartando o amilenismo. Só que eu não fui ainda convencido pelo amilenismo. Se serei, não sei. Mas como ainda não fui, então vamos continuar no amilenismo? No pré-milenismo? Tudo bem? Professor, diga aí, mano. Você dá um exemplo do amilenista sobre Augusto Nicodemos e um pré-milenista assim que seja bem além do André. Não, eu não conto assim não, mano. Não estou nessa mesma categoria desses homens não, jamais. Estou longe. Meu Deus, qual que é o nome dele? Paulo César. É que eu coloquei, Alisson, antes de você entrar no grupo, mas eu coloquei um link lá, mas eu vou pôr de novo, tá? Para vocês terem. Paulo César, não foi o Antônio Neto não, foi o Antônio Neto? Coloca, por favor, porque eu deletei, tá? Era aqueles podcast, Senhor, era aqueles podcast? Isso. Mas eu vou colocar lá, me lembrem, se vocês me lembrarem hoje ou amanhã, por esses dias, Por favor. eu vou colocar os dois então, tá? O pré-milenista. A partir desses links, quando vocês clicam eles vão remeter vocês para a página, lógico. Nessa página vai ter outros artigos, tanto do pré quanto do amilenista. Então aí cabe a cada um de vocês se interessar e prosseguir esse estudo, tá bom? Então o material vocês vão ter. Eu vou dar só o primeiro, ponto de partida. E aí vai caber a cada um de vocês dar seguimento a isso. Porque vai lá abrir a página daquele link, vai estar lá. Mas vocês vão pesquisar, vai procurar na mesma página, ou relacionar está lá. Né? A parte 2, o amilenismo, tal, não sei o que. E aí cabe a vocês pesquisarem. Aí é o aluno, aí o professor não entra nessa questão não. Eu só dou o caminho. É vocês que vão, à medida do interesse, da curiosidade, do empenho, do desejo, tá certo? De cada um é que vocês vão aí. Então é aluno por aluno. Uns vão ver um, tá bom demais. Alguns não vão ver nenhum, tá ruim demais. Né? E aqueles outros que vão falar, nossa, vou pesquisar mais. E aí daqui 2, 3, 4 matérias ainda você está pesquisando, se interessando. E é assim que deve ser o estudo, deveria ser o estudo em todo aluno de teologia, irmão, tá? Eu não sou inocente, eu sei que não é assim, mas é o que deveria ser. Vamos fazer o seguinte. São assembleianos que são a maioria vão ser pré-milenistas. A maioria dos pentecostais, não só os assembleanos, né? Os pentecostais. E a maioria dos chamados históricos, eles vão ser amilenistas. A maioria também, não todos. E hoje tem mudado muito isso, sabe por quê? Porque antes assim, as suas denominações eram fechadas. Quem era batista era calvinista, amilenista, e tem um bocado de outras coisas que eu não quero nem denominar, senão, né, um monte
de termos lá, complicado e tal, que às vezes mais atrapalha que ajuda mesmo. E aí o assembleano também, arminiano, pré-milenista e tal. Só que hoje, irmãos, hoje eu estou falando assim, de um tempo para cá, as redes sociais, elas têm mudado isso. Então a gente vê lá um batista, que ele é arminiano, ele é pré-milenista. Diga, Maria. André, de alguns trimestres para cá, nós estamos recebendo a revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus. E se em todas elas está vindo na capa a fotografia de Calvino. Ah, não, é por causa do Reforma, eu acho, né, mano? Então, não, ele não comenta nada, tem só a fotozinha dele. É um ensino subliminar, não. Então eu venho observando isso já segundo trimestre, né? Hernandes Dias Lopes tem sido chamado muito para pregar nas assembleias presbiterianas. O próprio Augusto Nicodemos também tem chamado, aliás, foi barrado no Rio de Janeiro. Os assembleanos lá vetaram, foi um negócio assim feio, né? Para mim foi feio, né? Ele disse, não, está vindo aqui um calvinista e tal, é aquela bobagem, irmãos. Eu vejo como um ponto positivo essa questão. Não é porque eu pertenço a uma denominação que eu tenho que ser. Não, eu preciso conhecer outros pontos. Se não é heresia, não é? Não tem problema. Eu acho muito ruim quando uma denominação, e isso acontece com todas as denominações. Eu não estou falando mal da Batista, eu não estou falando mal da Presbiteriana ou da Assembleia. Eu estou falando mal de todas elas mesmo. Porque isso é ruim, irmãos. Tá certo? A teologia deve ser um espaço onde seja aberto a possibilidade do pensamento, da argumentação, do questionamento. Todo professor, ele precisa ser honesto a não querer levar os seus alunos a todo custo e muitas vezes uma certa ameaça, opressão psicológica, quando não é questão mesmo objetivo de nota, né? E não é o meu caso, e deveria ser de todos os professores. Irmãos, aqui é um espaço democrático. Olha, o meu ponto de vista é esse. Ah, não, professor, não concordo. Tudo bem, amado, você tem todo o direito de não concordar. Pega os textos bíblicos, isso, o texto bíblico é esse e esse. Tudo bem, é o teu pensamento, amém? Segue nesse pensamento. É aquela história, estava lá tinha 3 irmãos discutindo, né? Então um pensava do pré, outro do pós e um do amilenismo. Estavam os 3. Ah, vai ser assim, vai ser assado. E o arrebatamento? Aí um era pré-tribulacionista, o outro era mid-tribulacionista e o outro era pós-tribulacionista. Ou seja, o pré-tribulacionista acredita que antes da tribulação a igreja será levada. O mid-tribulacionista acredita que é na metade da grande tribulação, né? Ou seja, quando começar os 3 anos e meio último, a igreja vai ser levada. E outro acredita que só depois, que é o pós-tribulacionista, acredita. Aí os 3 discutindo, conversando, daqui a pouco Jesus vem e arrebata. Os 3. Aí um olhando para o outro, disse assim, não disse que era assim, não disse que era assim, não disse que era assim. Não, irmão? Essas coisas não vão importar quando de fato isso acontecer. Tá certo? Não vai importar. Então, assim, essa é a discussão para cá. A gente discute isso aqui. Deixa eu só